Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Então eu não tenho nada a dizer sobre isso? Em uma palavra, não. Minha mãe estava dirigindo rápido demais, como se mal pudesse esperar para se livrar de mim. Não era fácil dirigir muito rápido no trânsito do Upper East Side de Manhattan, mas ela estava conseguindo. Achei que a América deveria ser a terra dos livres, eu disse. Mas você tem 14 anos. E a lei americana é fundada na lei romana, na qual crianças e mulheres são propriedade dos homens. Oh, não me venha com seu feminismo pós-punk. Eu queimava sutiãs muito antes de você nascer. Seu pai fica com você um fim de semana por mês, essa é a ordem judicial, é o que estamos fazendo. No mês passado, mamãe se recusou a me trazer, para minha segurança. O juiz não ficou impressionado, visto que já havia decidido que não havia risco à segurança. Ele queria jogar minha mãe na prisão por desacato. O advogado dela o dissuadiu, mas então enviou a ela uma conta de $2.000 por seus esforços. Aparentemente, minha segurança era muito cara para lutar. Se eu ia ver meu pai assustador, pensei que poderia me vestir para o papel. Então, usei minhas botas pretas de cano alto, bermuda cargo preta e jaqueta de couro. Batom preto, óculos de sol pretos, fones de ouvido pretos, luvas sem dedos pretas, piercing de prata no nariz. Minha mãe parou na beira da estrada em frente ao prédio de meu pai. Você sabe que pode entrar na garagem, eu disse. A entrada principal ficava embaixo do prédio, em uma entrada em forma de U, onde você podia deixar as chaves com o manobrista. Sim, e deu uma gorjeta ao porteiro para não chavear seu carro na saída. Vou buscá-lo às 5 no domingo. Esteja lá fora. E se estiver chovendo? Você não é feito de açúcar. Então minha vingança foi apenas ir e não olhar para trás para o aceno e beijo soprado e tudo isso. O porteiro abriu a porta para mim. Boa tarde, senhorita Vasilik. Avisarei a seu pai que você chegou. O que? Ele te deu minha foto ou algo assim? Perguntei. É da minha conta saber quem liga para o seu pai, disse ele com um sorriso. Entrei no elevador que esperava e descobri que não havia botões, exceto a porta aberta e a porta fechada. Mas as portas se fecharam e ele começou a se mover. Aparentemente, você só poderia subir no elevador onde o porteiro deixava você subir no elevador. A porta se abriu para um jovem de terno amarrotado, cabelo comprido em mechas de milho. Nicole? Ele perguntou. O que? Você não conseguiu minha foto? Perguntei. Claro que tirei a sua foto, disse ele. Eu apenas pensei que era educado perguntar. Por aqui. Ele virou no corredor. Através do arco à esquerda, vi meu pai na biblioteca, evidentemente conversando com vários homens mais velhos bem vestidos. Eu não segui minha escolta. Quando ele se virou, acenei com a mão para meu pai. Seu pai está em uma reunião agora, ele disse. Eu devo mostrar-lhe o seu quarto? Onde devo esperar até ser chamado? Perguntei. Sim, disse ele. Isso é um problema? Sim, eu disse. Isso é um problema. É uma merda ser você, disse ele, e se virou. Então eu o segui. Ele me levou para os fundos do apartamento, para um grande quarto de hóspedes com uma cama queen size e com lençóis de seda preta. Nossa,
Pai, que tipo de convidados você costumava receber? Meu acompanhante saiu sem dizer uma palavra, o que pelo menos significava que eu não precisava descobrir se deveria dar uma gorjeta a ele ou o quê. Joguei minha bolsa no canto, me joguei na cama, toquei uma música. Isso foi estúpido. Talvez meu pai só quisesse que eu reivindicasse algo sobre minha mãe, mas eu não seria um prêmio passivo. Se ele tivesse me conquistado, teria que lidar comigo. Levantei-me, refiz meus passos de volta ao corredor. Os homens na biblioteca estavam cantando juntos, o que não era nada do que eu esperava. Sem que eu soubesse, meu pai era o líder de um submundo sombrio da barbearia? Era um tipo de música estranha e cantada, subindo e descendo em um ritmo fluido e restrito. Mais canto gregoriano do que barbearia, agora que ouvi mais. Havia um cheiro forte no ar, como o de incenso, mas mais carnudo e defumado, como olíbano e carne de porco chamuscada em fogo de lenha. Quando entrei no arco, vi todos eles, dispostos em círculo, com as mãos erguidas. Meu pai estava com a cabeça jogada para trás, o rosto brilhando, mas o que me chamou a atenção foi o peito. Meu pai sempre foi um homem grande. Bem mais de 1,80 m, ombros largos e musculosos como um pugilista. Mas agora ele estava inchando. Literalmente. Grandes protuberâncias cresciam em seus deltoides, desciam por seus braços e se estendiam até seus dedos enluvados. Uma abotoadura estourou e o colarinho soltou-se da camisa. Sim, meu pai ainda usava colarinho de botão. Algo surgiu sob sua camisa, como se ele fosse Sigourney Weaver em um programa de ficção científica, mas não explodiu. Com um grito estrangulado, meu pai abriu a boca e 2 tentáculos finos se desenrolaram, estendendo-se e girando no ar. Então abruptamente o canto parou. Meu pai fechou a boca. Os tentáculos não se retiraram, apenas deixaram de existir. A garota, gritou um velho à minha frente. Ela viu. Ela viu. Nossa cerimônia é estragada pelos olhos de uma mulher? Ela sabe. Sim, ela sabe. O que faremos se ela for à polícia e disser que ouviu o pai cantar o terrível nome de Shaknohad? Eu vi tentáculos, eu disse. Um fio de fumaça, talvez, disse meu pai. Ele voltou a prender o colarinho. Senhores, chegamos tarde esta tarde, mas foi uma reunião produtiva. Em nossa próxima reunião, ou na seguinte, estaremos prontos para iniciar nosso plano. Ramon, leve minha filha para a cozinha, pegue uma bebida para ela e faça com que ela fique lá desta vez. O que? Você está me despachando de novo? Meu pai se virou completamente para mim. Elevando-se sobre mim, seus olhos escuros brilharam. Sim. Estou despachando você. Não tenho rancor do que você viu, mas não me desobedeça nisso. Ou o que? Eu disse, pensando que era estúpido abusar da minha sorte, mas incapaz de me conter. Você vai me expulsar? Duvido que mamãe esteja a meio caminho de casa, ela adoraria virar e vir me buscar. Vou ficar na esquina conversando com os fregueses enquanto espero, certo? Não, disse ele. Eu não vou te jogar fora. Mas passaremos o resto do fim de semana aprendendo sobre a importância da obediência. Por um momento, não o reconheci. Algum demônio sombrio e sangrento das sombras havia tomado o lugar de meu pai. Quase não houve nenhuma mudança em sua aparência, mas apenas por um momento, os contornos de seu rosto se afrouxaram, incharam, mudaram, então se acomodaram exatamente onde estavam, mais errados.
Então um momento passou e ele era meu pai novamente. Segui Ramon até a cozinha. O que você bebe? Ele perguntou. Vodka, eu disse, porque eu estava com raiva. Em linha reta ou com gelo? Ele perguntou. Eu dei uma olhada dupla. Devo preparar uma bebida para você e garantir que você fique aqui, disse ele. Você sabe que eu tenho 14 anos, certo? Ele encolheu os ombros. Isso pode ser um choque para você, mas eu não sou policial. Eu ri. Ainda quer aquela vodka? Ele perguntou. Eu considerei. Talvez um pouquinho. Um pouco de vodka ou um pouco de martini? Martini. Ele se moveu pela cozinha com a facilidade da familiaridade, pegando um copo de coquetel e a coqueteleira. Em um momento ele me ofereceu uma azeitona em cerca de 2 colheres de sopa de licor. Eu bebi. Foi estranho. Ardente floral e escorregadio e salgado ao mesmo tempo. Eu quase gostei. O que você acha? Ele perguntou. Eu definitivamente posso ver o apelo, eu disse. Mais um é o suficiente. Mais do que suficiente, disse ele. Isso não é para você. Então você faz parte da cabala secreta? Ou o quê? Eu não. Eu apenas ajudo seu pai nas coisas que ele precisa fazer. Como encurralar sua filha? Perguntei. Às vezes. Um dia vou levar o casaco dele para a lavanderia e engraxar os sapatos dele. No próximo vou resolver um problema para ele. Resolver um problema? Você realmente acha que seu pai estaria envolvido em algo assim? Não sei. Até onde vai quando você entra na magia negra e nos cultos satânicos? Ninguém adora Satanás, aqui. É um projeto político. Eles estão tentando colocar o país em um curso melhor. Você não pode me convencer de que acha que está em um bom caminho. Você não tem uma rede de pedofilia baseada em uma pizzaria em Nova Jersey, tem? Oh não! Você nos descobriu! Ramon brincou. Naquele momento, meu pai entrou. Ele me viu e fez uma careta para Ramon. O que ela está bebendo? Um martini, eu disse imediatamente. Ramon disse que não, mas lembrei a ele que suas ordens eram para me preparar uma bebida. Ramon ergueu uma sobrancelha, mas não me contradisse. Ele entregou o segundo martini a meu pai, que o aceitou sem fazer comentários. Vejo que terei de ser explícito em minhas instruções. Bem, Nicole, você viu os segredos obscuros de seu pai. O que você acha? Não sei. Você tem planos de sacrificar alguma virgem? Se fizéssemos, você estaria em perigo? Se eu fosse, estaria em perigo? Meu pai sorriu. Bem jogado. Claro que não. Este mundo está cheio de garotas virgens sem rumo. Por que sacrificar o meu quando outro também o fará? Lembrei-me da citação do unicórnio de Peter S. Beagle: a verdadeira mágica nunca pode ser feita com o fígado de outra pessoa. Eu decidi não trazer isso à tona. Meu pai fingiu uma risada, fingindo que era tudo uma piada. Eu ri com ele, fingindo que acreditava. Vamos jantar, disse ele. O que você gostaria? Francês? Italiano? Sushi, eu disse, porque seria caro. Provavelmente onde quer que meu pai me levasse seria caro, mas tanto faz. Fomos jantar.
Tentei fazer meu pai me contar mais sobre sua cabala escura, mas ele riu e fingiu que não entendeu minhas perguntas. Depois de 3 tentativas, percebi que o assunto estava fora de questão. Mas eu não respondi às suas perguntas agradáveis sobre o que eu estava fazendo, que aulas eu estava tendo e certamente não de quais garotos eu gostava. Então a conversa foi lenta e desajeitada, até que finalmente ele me contou sobre seu trabalho oficial, fazendo lobby em nome de universidades particulares e outros interesses acadêmicos. Eu nunca soube que havia um saguão de historiadores, mas quando eu disse isso ele riu. Não somos o lobby mais influente dentro do anel viário, mas todos precisam de alguém para falar em seu nome. Depois do jantar, fomos para casa e assistimos Lawrence da Arábia até tarde, depois dormi nos lençóis de seda preta. De manhã, meu pai estava lá com bagels, salmão defumado e café expresso. Sentei-me com ele na cozinha, enquanto ele desenhava uma estrela de 5 pontas em um pedaço de pergaminho. Você vai nas 5 direções, explicou ele. De depois da esquerda, para a frente, depois da direita, esquerda, direita, depois da esquerda. Em seguida, percorra o mundo sem levantar a caneta. A chave é torná-lo circular e passar por cada um dos 5 pontos com precisão. Em seguida, coloque-se no centro. Ele desenhou um olho no meio da estrela. Se você fizer certo, com total intencionalidade, esse pouco irá protegê-lo. Seriamente? Perguntei. Se você sabe alguma coisa sobre o que eu faço, e você já sabe, deveria saber como se proteger. De alguma forma, o que tinha sido tão real e assustador na noite passada parecia bobo pela manhã. Você riria do que fazemos? Meu pai perguntou. Você que viu? O que eu vi? Perguntei. Incrível. Quão certo você está de que não viu a mágica ser feita? Eu hesitei. Claro que eu não tinha visto mágica sendo feita. Porque não havia mágica. Mas quão certo eu estava? Entendo, disse meu pai, como se lesse meus pensamentos. Ele fez. Você é um jovem cínico. Você não acredita em nada. Claro que você não acredita em mágica. Mas você tem certeza? Claro que não. Para ter certeza, você teria que acreditar na ciência e na razão. E você não acredita em nada. Você é mais inteligente do que todos os outros, porque nunca está errado, porque nunca se compromete e diz, esta é a verdade. Isso era perturbadoramente perto da verdade. Tão perto que eu particularmente não queria ver como era a verdade. Desenhe o sinal antigo, meu pai ordenou. Agora. Então eu desenhei. Você errou totalmente o ponto certo e cortou o pós-direito. Faça isso novamente. Eu tentei novamente. Sem colocar cantos em seu círculo. De novo. Levei mais 2 tentativas para produzir uma para sua satisfação. Isso vai servir, disse ele. Felizmente para você, o sinal antigo não é alimentado por sua fé. Se você fizer isso corretamente, com a intenção de protegê-lo, ele o fará. Por que você está me mostrando isso? Perguntei. Porque de fato? Você é meu herdeiro? Meu aprendiz? Ou talvez apenas você seja minha filha? Você é um jovem curioso e destemido por quem tenho certa afeição. O problema de ser curioso e destemido é sobreviver ao momento em que você descobre que existe, de fato, algo de que você deveria ter medo.
Passamos o resto do dia no Museu de Belas Artes, depois minha mãe me pegou, bem na hora. Um mês depois, o ritual se repetiu. Você não parece estar reclamando tanto sobre esta visita, minha mãe disse, olhando desconfiada em minha direção enquanto desviava do trânsito. Não há como ganhar com a minha mãe. Se eu não quisesse ir, estaria obstruindo e não concordando com o que precisávamos fazer. Mas se eu quisesse ir, estaria tomando partido contra ela. Porque eu me diverti muito da última vez, bebendo coquetéis com seus amigos mafiosos, eu disse, lançando um pouco de verdade com meu comentário sarcástico. Você não precisa fazer isso mais difícil do que tem que ser, disse ela. Eu poderia debater isso. Se eu não tinha opção a não ser dificultar, isso não significava que eu precisava. Mas acho que posso guardar minhas respostas mal-humoradas para mim, o que provavelmente seria a ajuda que ela mais gostaria. Depois de um momento, minha mãe disse, sabe, se eu decidisse acreditar nesses comentários, provavelmente poderia encerrar essas visitas. O que diabos isso deveria significar? Se ela escolheu acreditar em mim? Tipo, ela poderia acreditar em mim se quisesse, mas simplesmente não queria? Então esse foi o fim da minha restrição bem intencionada. Claro, eu disse. Se valesse a pena gastar $2.000 com um advogado. Ela me deixou do lado de fora novamente, e novamente o porteiro me cumprimentou agradavelmente, como se eu fosse um visitante regular que ele esperava ver. Eu sabia que era uma afetação, mas ele era bom nisso, e não pude deixar de apreciar o jogo. Ramon me cumprimentou no elevador, mas desta vez disse que levaria minha bolsa para o quarto e que eu deveria ir direto para a biblioteca. A mesma, ou então uma multidão semelhante, de homens internos escuros estava reunida ao redor da sala. Eu fui trazido para o círculo. Não perto de mim, disse meu pai. Nem ao posto. Eu me espremi com um velhote entre mim e meu pai. Nem em uma das esquinas, disse meu pai. Círculos não têm cantos, eu disse. Esta não é uma boa ideia, disse o velho à minha esquerda. Você está nos arriscando, assim como o nosso propósito. Nicole, troque de lugar com Sasha. Presumi que fosse o homem à minha esquerda, pois trocar de lugar com o da direita me colocaria ao lado de meu pai. Percebi que Ramon havia entrado novamente na sala, mas ele estava parado perto da porta, bem fora do círculo. Começamos, disse meu pai. Demos as mãos e as levantamos acima de nossas cabeças. Eles começaram a cantar palavras estranhas novamente. No centro do nosso círculo havia uma pele de couro claro. Era muito pequeno para ser de uma vaca ou porco. Uma grande ovelha ou cabra, talvez. Então, de repente, senti algo fluindo ao redor do círculo. A princípio pensei que fosse minha imaginação, mas foi crescendo e se intensificando. Não era elétrico. Parecia mais líquido, derramando-se entre nós. Algo viscoso, mas movendo-se com grande velocidade. Se não fosse de todos os lados ao mesmo tempo, nos desequilibraria. Eu tinha certeza de que, se soltasse meus vizinhos, o recuo me jogaria para fora do círculo. Quase do outro lado do círculo, meu pai começou a inchar e inchar. Ele abriu a boca e a língua que saiu era um tentáculo longo e grosso. Estendia-se, afinando, o comprimento de seu antebraço, todo o seu braço. A força da magia girando em torno de nós cresceu, até que eu estava segurando meu vizinho com todas as minhas forças. Se eu largasse,
seria jogado contra a parede atrás de mim. A língua de meu pai tocou o couro no centro. Toda a força da magia fluiu para fora do círculo. A pele inchou, pulsando uma luz lenta e pálida. Sem a magia fluindo, meus joelhos dobraram. Caí no chão, quebrando a conexão, e por um momento minha visão ficou cinza. Quando pude ver novamente, a pele no chão à minha frente havia inchado. Era uma coisa horrível e manchada, como uma lesma, do tamanho de um pequeno sofá. Vagas formas de olhos pareciam surgir de suas profundezas, espiar através da pele translúcida e deslizar para longe. Espalhou-se, afinando, e uma das pontas se ergueu, uma ponta rombuda indagadora. Atenção! Atenção! Alguém agarrou meu braço e me pôs de pé, afastando-me da monstruosidade. Ela não está em perigo, disse meu pai. Está sob meu comando. Então mande embora daqui, disse um dos velhos. Foi Ramon quem me puxou para fora do círculo. Ele ainda estava me segurando. Arranquei meu braço de suas mãos, apenas por princípio. Você está com medo, Leonide? Meu pai perguntou. Você duvida do meu controle? A coisa de repente virou-se para o homem que havia falado. Ele pulou para trás. Seus vizinhos se afastaram dele. Tinha se espalhado, era mais do tamanho de um colchão de casal. Poderia facilmente envolver um homem inteiro, selando-o dentro de um músculo vivo e pulsante, até que o ar ficasse viciado e finalmente falhasse. Todos vocês duvidam de mim? Meu pai perguntou, e a ponta levantada girou ao redor do círculo, fazendo os homens pularem para trás e gritarem. Meu pai riu. Era tão óbvio o que ele queria. Por que os outros não podiam vê-lo? A coisa era horrível e assustadora, mas meu pai a estava controlando. Ele queria que as pessoas reconhecessem seu poder. Dei um passo à frente e toquei a coisa. Estava rendendo. Úmido, mais firme. Meu pai riu de novo. Toda a sua sabedoria. Todo o seu estudo. Mas é a criança que ousa se aproximar do Rocó. Agora você sabe por que eu a queria no círculo. Sim, você controla isso, Anatoly, disse Sasha. Agora mande-o embora para cumprir seu propósito. Sim, seu propósito, disse meu pai. Deixe isso aterrorizar outra pessoa. A coisa fluiu pelo chão, deslizando imperceptivelmente como uma lesma, através do vidro deslizante aberto, para a varanda, para cima e sobre o parapeito. O grupo se separou depois disso. Mais uma vez fui dispensado para a cozinha com Ramon. Desta vez, ele me preparou um martini de tamanho normal. Eles são tão burros, eu disse. Era tão óbvio. Ramon, que não fazia parte do círculo, disse, você está perdendo alguns detalhes, Nicole. O que? Tomei um gole do martini. Desceu mais fácil desta vez. Você poderia tocá-lo. Com todos eles agindo com medo, você poderia tocá-lo e ele poderia zombar deles. Mas se um deles não tivesse medo? Agiu como se essa coisa não fosse perigosa. Ele teria sido um exemplo. O que? Você acha que meu pai mataria um velho só para se exibir? Perguntei. Você não conhece meu pai. Ramon deu de ombros. Ele não precisaria matá-lo para dar um exemplo. Você conhece seu pai? Eu olhei para ele. Mas é claro que ele estava certo.
Se a coisa tivesse envolvido Sasha, o sufocado por 2 minutos, então o soltou fraco e ofegante, e ele teria provado seu comando e seu terrível poder. Teria meu pai feito uma coisa tão cruel? Eu conhecia meu pai? Entrou na cozinha, então, aceitando a bebida que Ramon lhe passou na mão. O que você acha agora, Nicole? Ele perguntou. Isso é apenas medo e imaginação tarde da noite? Você racionalizará tudo o que viu e fez pela manhã? Acho que veremos pela manhã, eu disse. Acho que sim, disse ele. Confira as novidades. Há um certo titular do Congresso dos Estados Unidos, um John Mercer. Figura do antigo estabelecimento. Muito querido. Um sapato para o primário. Há um candidato bom, forte e jovem concorrendo contra ele, alguém que pode ajudar este país, mas ele não tem chance. Todo mundo gosta de Mercer. Ele está confortável. Ele não pode não vencer. O que você está dizendo? Perguntei. Porque eu achava que sabia e não gostava. Isso realmente aconteceu, Nicole? Invocamos um horror de um reino das sombras? Pela primeira vez, tive medo do meu pai. Eu sabia que só havia uma resposta para essa pergunta e não queria saber o que aconteceria se eu não a desse. Sim, eu disse. Ele riu. Acho que veremos pela manhã. Fui para a cama, inquieto, e não adormeci. Em algum momento, tarde da noite, levantei-me, rasguei uma página de meu caderno e cuidadosamente escrevi um sinal antigo nela, o tempo todo com a intenção de me proteger do mal. Então voltei para a cama e, finalmente, dormi. Pela manhã não havia nada de notável no noticiário. Meu pai não disse nada sobre isso. Fomos ao planetário e fizemos a coisa turística. A história só chegou ao noticiário pouco antes de minha mãe me buscar. John Mercer morrer enquanto dormia. Pensei em entregar meu pai. Gosto de pensar que teria feito isso. Exceto que eu não poderia imaginar o que eu diria. Meu pai fez um rito de magia negra e enviou uma lesma monstro gigante para matá-lo. Não parecia uma dica persuasiva. Eu poderia dizer que ele era culpado e esperar que a polícia encontrasse as evidências. Mas que evidência poderia haver? Se me pedissem para testemunhar, eu teria que jurar que meu pai não estava nem perto da cena do crime. Mais tarde, uma semana antes de nossa próxima visita mensal, liguei para meu pai. A que devo esta honra? Ele perguntou. Ouça, eu disse. Eu não quero ouvir. Isso é muito decepcionante para mim. Posso perguntar o que provocou essa mudança de opinião? Como se algum dia eu quisesse ir vê-lo. Vamos apenas dizer que não me sinto confortável em fazer parte de algumas das atividades. Ah! Eu vejo. Esta é uma postura moral. Eu gostaria de poder discutir isso com você mais pessoalmente. Sim, bem, para fazer isso eu teria que vir vê-lo novamente. Verdade, verdade. Mais uma vez. Poderíamos nos encontrar mais uma vez, discutir suas preocupações e chegar a uma decisão mutuamente aceitável. Parece um fim de semana perdido para mim, eu disse. Não vou mudar de ideia. Agrade-me. Veja, a coisa é, você tem 14 anos. Você é menor de idade, tem poucos direitos além da vontade de seus pais. Essencialmente, você não é totalmente humano sob a lei.
Para encerrar suas visitas em uma ordem judicial, você precisa que eu concorde. Então esta é a sua escolha. Venha falar comigo no próximo fim de semana, ou entre com uma petição no tribunal de família, pague seu advogado e espere pelo melhor. Então é claro que eu fui. O que mais eu poderia fazer? Explicar ao juiz que meu pai praticava magia negra? Jantamos naquela noite em um restaurante francês onde todas as entradas vinham em porções minúsculas em grandes pratos com redemoinhos engenhosos de molho. Meu pai parecia maior ainda do que eu lembrava dele, mas seus movimentos eram estranhos. Ele costumava ser suave e gracioso, como se fosse extraordinariamente leve para seu tamanho. Agora ele se movia em solavancos curtos, como se fosse movido por engrenagens gastas. Então, Nicole, disse ele. Você diz que gostaria de interromper nossas visitas, por que não aprova minhas atividades, está correto? Perto o suficiente, eu disse. Normalmente eu usaria uma linguagem mais forte, mas, sim, eu não aprovava o assassinato. Embora você esteja ciente do objetivo final deles, um fim ao sofrimento desnecessário neste país. A restauração de um governo eficaz, que reduzirá o crime, a pobreza e a poluição. Milhares, dezenas, centenas de milhares de vidas salvas, milhões de vidas melhoradas. É disso que você não quer fazer parte? É o assassinato do qual não quero fazer parte, eu disse. Ah, mas essa é a parte da qual você faz parte, ele disse, e sorriu desagradavelmente. Lembrar? Você ajudou a criar o Rocot. Você fez parte da magia. Mas eu não sabia. Não foi? Você se juntou ao círculo ao redor da pele. Você não tinha ideia do que e de quem veio. Você pensou que íamos apenas cantar com B.A.? Quando você tocou o Rocot, pensou que estava acariciando um gatinho. É isso que você está dizendo? Eu não sabia. Você deveria saber, disse meu pai. E quando você soube, você não fez nada. Você escondeu o conhecimento de um crime das autoridades. Isso faz de você um acessório por si só, não importa sua participação ativa no ritual. Eu encarei meu pai. Minha mãe sempre disse que ele era manipulador e cruel. Você se considera um rebelde, disse ele. Mas agora você vê a diferença entre um verdadeiro revolucionário e um adolescente com um guarda-roupa elegante e moderno. Você não precisa de mim, eu disse finalmente. Foi fraco, mesmo para os meus próprios ouvidos. Não é? Ele perguntou. Olhe para mim, Nicole. Veja-me não com os olhos de uma criança, mas com os olhos claros. Isso foi inesperado. O que ele queria que eu visse? Que ele tinha rugas agora. Rugas ao longo dos cantos da boca, mechas grisalhas no cabelo? Que algo escuro e monstruoso espreitava atrás de seus olhos? Que sua carne não parecia sólida, que seu rosto escorregava e se reformava, sempre mudando de alguma maneira sutil e terrível. Que parecia ter um ninho de serpentes debaixo do paletó. Que era necessário um esforço constante para ele se manter unido. Que algum dia, eu não sabia quando, mas sabia que inevitavelmente chegaria, ele seria dominado e cairia na escuridão. Quem será meu herdeiro? Ele disse. Um daqueles tolos covardes que se reúnem em meu escritório? Eu não, eu disse. Não você, então, ele concordou. Mas você vai continuar vindo me ver.
Mas eu não vou participar de mais invocações de monstros, eu disse. Isso foi acordado. Mas qualquer esperança que eu pudesse ter de que isso acabaria com meu envolvimento com as artes das trevas foi destruída mais tarde naquela noite, quando ele insistiu em me mostrar como consertar uma fenda entre os mundos. Parecia uma coisa inofensiva para aprender. Melhor do que inofensivo, disse meu pai. Se não for curado, alguém não confiável pode explorar tal coisa para causar danos. Então eu aprendi. Mas com ele veio o conhecimento de como ver onde os limites eram tênues e como eles poderiam ser abertos e também fechados. Tempo gasto por. A cada mês eu via a agitação sob a jaqueta de meu pai aumentar, suas feições mais velhas e menos nítidas. A cada mês ele me ensinava mais sobre as artes das trevas. No mês seguinte, ele me mostrou como levitar objetos, o que parecia uma diversão inofensiva. Um truque de festa. No mês seguinte, ele propôs me mostrar como comandar monstros. Acho que não quero aprender isso, eu disse. Desta vez nos encontramos em sua sala de jantar. Ramon trouxe um jantar indiano, uma coleção de pão achatado, dal, caril, pacoras, cordeiro e porco em molhos picantes. Meu pai se mantinha desajeitado à mesa, um ombro mais alto que o outro, como se tivesse uma escoliose. A objeção moral, de novo, disse meu pai. Ele pegou seu vinho e calculou mal a distância, quase derrubando o copo antes de agarrá-lo e espirrar um pouco na mão. Seu rosto se contorceu em um rosnado. Então ele bebeu um grande gole na garganta, firmando o copo com as duas mãos. Então, quando você vê os indizíveis emergindo das profundezas, a escolha moral é ficar desamparado. Se o Rocor escapar do meu controle e atacar uma criança, a escolha moral é torcer as mãos e amaldiçoar meu descuido. Não há maldade em ser capaz de comandar monstros. A maldade está naquilo que você os manda fazer. Mas a escolha imoral é ficar impotente diante da monstruosidade, quando você poderia ter o poder de agir. Então eu aprendi a comandar monstros. Ele não me disse, mas obviamente era verdade, que o mesmo poder que comandava monstros também podia comandar um espírito humano. Então talvez houvesse algo inerentemente perverso na magia que aprendi. Talvez houvesse outras coisas que eu pudesse ter aprendido, para intervir nas crises que ele havia descrito, coisas que não violariam a santidade da vontade de outra pessoa. Acabei de usar a palavra santidade? Então talvez houvesse algo em que eu acreditasse, afinal. Naquele dia, ele me mandou sozinha para fazer meu evento turístico em Nova York, caminhando pelo High Line, enquanto ele ficou para trás para tratar de alguns assuntos. Se ele tivesse feito isso na minha primeira visita, eu teria presumido que era para se livrar de mim. Mas desta vez, eu me perguntei o que teria visto se ele tivesse tentado sair para passear em público comigo. Ele estava instável apenas se movendo em seu apartamento. As notícias também mudaram. Houve várias mortes semelhantes à de John Mercer. Vários foram pessoas importantes em cargos públicos, sempre abrindo caminho para alguém mais extremo. Alguns pareciam aleatórios, alguns sem teto, um adolescente caminhando sozinho depois de escurecer. Meu pai podia comandar o Rocor. Mas quando ele não estava comandando, o que ele fazia? Todos foram sufocados, sem hematomas no pescoço ou no rosto. A polícia estava investigando se eram obra de um único assassino, e a morte de John Mercer foi reclassificada como homicídio. Um mês depois, pela primeira vez em muito tempo, 4 de seus velhos amigos estavam presentes. Descemos para o estacionamento, no fundo do prédio.
Meu pai andava com uma bengala, arrastando os pés, como um caranguejo, movendo-se obliquamente. Ele fez algumas tentativas de posicionar seu corpo para se mover na direção que queria. Os velhotes mantiveram distância dele. Nós nos reunimos em um círculo ao redor do Maserati de meu pai. Hoje, Nicole, vamos fazer algo muito simples. Vamos levantar meu carro. Eu já sabia levitar objetos, mas não conseguia fazer nada além de um cachorro de tamanho médio. Isso estava muito além do meu poder. Para fazer isso, disse ele, você vai nos unir e usar nosso poder coletivo. Você quer que coloquemos nosso poder nas mãos dela? Um dos velhos perguntou, carrancudo. Então você vai jogar na cabeça de alguém? Ainda não decidi quem, disse meu pai. Sim, certo, eu disse. Eu não acho que preciso saber como usar o poder de outra pessoa. Por que você prefere ser fraco? Meu pai perguntou. Diante de um grande terror, você preferiria ser derrotado 1 a 1, em vez de vencer juntos? Por favor, Nicole, sabemos que você é mais esperta do que isso, e estou sem paciência. Se deixarmos cair o carro em Sasha, podemos pelo menos levantá-lo? Então eu fui junto com ele. Aprendi o canto, levantei o círculo rodopiante de magia. Felizmente, não criei uma língua com tentáculos, mas dei forma ao poder e levantei aquele Maserati. Pode precisar de algum trabalho de suspensão, do jeito que coloquei de volta no chão, mas levantei. Meu pai ficou satisfeito. Eu, nem tanto. Não me interpretem mal, eu gostava de pegar um carro. Deixe-me dizer, a onda de endorfinas de segurar 1 tonelada de metal sobre sua cabeça é uma viagem, mas esse era exatamente o problema. Meu pai estava me seduzindo em seu poder. Toda vez que ele me trazia uma nova lição, eu dizia não, e aí aprendi o que ele me ensinou, e adorei saber. Eu estava assustado com o quanto eu adorava saber disso. Meu pai me ligou 4 dias depois. Sua voz era grossa e rouca. Eu preciso ver você. Essa noite. O que? Perguntei. Você está louco? Acabei de ver você. Isso não pode esperar. Se você concordar em pular a próxima visita regular, mamãe pode me levar neste fim de semana, eu ofereci. Embora eu duvidasse. Fazer qualquer coisa porque meu pai queria não era um argumento vencedor. Este fim de semana é tarde demais, meu pai disse asperamente. Isso é importante. Pensei em dizer a ele para tentar persuadir minha mãe, mas pensei melhor. Eu sabia do que ele era capaz. Eu não ia convidá-lo para fazer isso com minha mãe. Ramon vem buscar você, disse ele. Eu tenho escola amanhã, eu lembrei. Você aprenderá mais esta noite do que em 1 ano de escola. Ele deve estar lá às 9h12. Quando receber uma mensagem, saia e entre no carro alugado que para em frente. Não fale comigo, Nicole. E o que devo dizer à mamãe? Meu pai fez um barulho estranho, meio entre um gemido e um rugido. Pai. Sua voz era apertada e tensamente controlada. Eu não contaria nada para sua mãe. Mas depois, você pode explicar sua ação, dizendo que eu disse que estava morrendo. Você é. A chamada terminou. Joguei uma muda de roupa em uma mochila, me sentindo assustada e chateada. Finalmente senti simpatia por minha mãe. Essa foi a manipulação de meu pai em sua forma mais extrema.
Se ele não estava realmente morrendo, ele iria. Eu não tinha ideia do que iria acontecer, mas o pensamento de todos aqueles poderes se agitando sob a jaqueta de meu pai explodindo fora de controle não parecia um fim pacífico. Enquanto esperava, fui ao banheiro e usei meu delineador preto para desenhar um sinal antigo no meu externo, logo acima do meu coração. Achei que não tinha acertado, então fiz outro abaixo. Eu também não gostei desse, então fiz um terceiro, logo acima do meu plexo solar. Eu estava me perguntando se isso era bom o suficiente, quando o texto chegou. Aqui. Abotoei minha camisa, peguei minha mochila e saí correndo. Um grande carro Lincoln estava esperando. Entrei e Ramon saiu a toda velocidade antes que eu colocasse o cinto de segurança. Para minha surpresa, um carro da polícia apareceu na nossa frente, com as luzes piscando. Puta merda! Eu disse. Não há muito tempo, disse Ramon enquanto seguíamos nossa escolta policial através de um sinal vermelho. Sim, mas você não pode simplesmente chamar a polícia e dizer, estou com pressa e preciso de uma escolta. Meu pai conhecia as pessoas certas? Ou ele apenas prevaleceu sobre o espírito de alguém? Fizemos em meia hora, metade do tempo que minha mãe leva. Puxado para baixo na entrada e saltou para fora. O porteiro estava com a porta aberta e o elevador esperando. Enquanto subíamos, Ramon disse, você não precisa fazer isso. Eu não entendi o que ele estava dizendo. Se eu não fosse visitar meu pai, o melhor a fazer seria ficar em casa. Sempre que você precisar, você sai pela porta, disse ele. Vou te levar para casa. Claro, eu disse, porque parecia necessário. As portas se abriram no apartamento do meu pai. 4 dos velhos estavam parados no corredor, parecendo exaustos e aterrorizados. Graças a Deus, disse um deles, o que me pareceu absurdamente engraçado. Como ele está? Ramon perguntou. Além de qualquer coisa que possamos fazer. Ele matou Petro. Fui em direção à biblioteca, então vi o que havia lá dentro. A princípio não fazia sentido para mim, apenas um emaranhado de coisas compridas e molhadas. Eram tentáculos, cobras ou intestinos. Havia um sapato social no meio do chão e um pedaço de paletó. Então percebi que havia um pé ainda ocupando o sapato. Pendurada em vários pedaços de corda havia uma boca enorme, grande o suficiente para engolir minha cabeça. Não tinha lábios, apenas dentes pontiagudos e afiados. Nicole. Era a voz do meu pai. Não saiu da boca. Eu me aproximei. Instalada em um canto, amarrada com nervos e vasos molhados, estava a cabeça de meu pai. Algo cinza abaixo dele inchou como um balão, um par de balões, então eles expeliram o ar. Obrigado por ter vindo, disse ele. As coisas cinzentas eram seus pulmões. O que você precisa de mim? Perguntei. Eu preciso de alguém para dar o meu poder, disse ele, os pulmões espremendo as palavras. Seus olhos não olharam para mim. Eu me perguntei se ele podia ver. Eu não quero, eu disse. Com o canto do olho, algo como uma garra negra ergueu o que parecia ser uma coxa. Provavelmente a coxa do Petro. A boca sem lábios mordeu a carne. Os pulmões inspiraram profundamente. Você deve tomá-lo. Ninguém mais pode segurá-la. Parece que não funcionou muito bem para você, eu disse.
vai ser melhor para você. Eu cometi erros. Eu não tive professores. Eu tive que construir meu poder, sacrificando repetidamente a cada passo em falso. Eu estou dando a você inteiro. Isso não vai te destruir. Escolha outro, eu disse. A cabeça de meu pai girava lentamente, como se fosse manipulada por uma corda retorcida. Seus olhos vieram para mim, enormes e vermelhos. Você é meu herdeiro, ele gritou. O que você acha que estivemos fazendo todo esse tempo? O caminho está preparado para você só para você. Se não o seguir, tudo estará perdido. É uma merda ser você, então, eu disse. Os vários tentáculos e pedaços de cobra se contorceram e alcançaram. A garra deixou cair a coxa e procurou em direção à porta onde eu estava. Ramon pôs a mão no meu braço. Eu não serei recusado, ele rugiu. Se você não for um herdeiro voluntário, será um vaso. Segurá-la. Afastei meu braço de Ramon. Um dos velhos agarrou meu pulso, mas eu tive uma boa aula de autodefesa no ensino médio. Ele enfiou a palma da minha mão no nariz. Ele a deixou. Outro se debateu inutilmente em meus braços. Uma bota judiciosamente balançada dobrou seu joelho para o lado. O terceiro me agarrou por trás, prendendo meus braços ao lado do corpo. Com um estalo alto, seu cérebro explodiu de um lado da cabeça, respingando no meu ombro. Ramon apontou a arma para o quarto homem, que estava apavorado demais para fazer qualquer movimento. Mas sua hesitação o deixou entre mim e a biblioteca. A garra se prendeu em suas costas e o arrastou para trás pela porta e para fora do caminho. Não! Eu gritei, e usando a magia que meu pai havia me ensinado, bati a portinhola na abertura e a segurei com força. Antes que ele pudesse abri-la, enfiei o dedo no sangue e no cérebro em meu ombro e desenhei um símbolo antigo na porta. Primeira tentativa. Algo atingiu a porta com tanta força que toda a parede tremeu, mas não conseguiu romper. Você fez isso! Ramon exclamou. Eu respirei um pouco mais fácil. 2 dos velhos estavam vivos, mas caídos no chão e parecendo ocupados demais com a própria dor para causar problemas. Vamos embora, disse Ramon. Seu pai não vai durar muito e ele não pode fazer muito do jeito que está. Houve um estrondo terrível e a parede explodiu em pó de gesso. Algo chicoteou meu tornozelo, meu pescoço. Eu fui sacudida quando mais coisas se envolveram em torno de mim, tudo menos um braço balançando completamente sob seu controle. Fui arrastado cara a cara com a cabeça do meu pai. Você tentou me parar com um sinal antigo em sua barriga? Ele perguntou. Garota esperta. Teria funcionado se eu já não tivesse aberto caminhos em sua mente. Eu sabia que chegaria a isso. Eu sempre soube. Agora meu poder, minha vontade deve continuar, com você como um vaso. Sim. Eu disse. Então diga as palavras mágicas, por que não? Com minha mão livre, agarrei sua traqueia e apertei. Os tentáculos me puxaram em todas as direções, mas torci minha mão no tubo de cartilagem. Seus olhos se arregalaram, sua boca se moveu silenciosamente. Os tentáculos me esmagaram contra a parede, mas a cabeça de meu pai foi lançada comigo. Ele deve ter se atordoado porque tudo ficou mole. Eu segurei por mais tempo. Ramon veio na ponta dos pés pelos destroços, mas eu segurei mesmo assim. Eu não ia correr o risco de ele reviver.
Vamos, disse Ramon. Vamos tirar você daqui. Os porteiros fecham os olhos para muitas coisas, mas não para isso. Eu olhei para o sangue ao meu redor. Parecia que meu pai havia sido desmontado com um cortador de grama. Eu não posso fugir disso, eu disse. Eles sabem que eu estive aqui. A polícia sabe que eu estive aqui. Pessoas culpadas fogem. Você está certo, disse ele. Você tem razão. Ele pressionou a mão na testa. Tenho 14 anos, eu disse. Eu sou a vítima indefesa. Ninguém vai acreditar que sou responsável por isso. Minha mão ainda estava torcida na traqueia de meu pai. Eu puxei um laço através de um laço e dei um nó apertado. Só para ter certeza. Demorou um pouco, mas finalmente Ramon e eu elaboramos uma história para a polícia. Principalmente, consistia em não saber o que havia acontecido na biblioteca. Não havia explicação para o sangue, então não daríamos nenhuma. Para nos acusar de um crime, a polícia teria que dar uma explicação para o ocorrido, o que parecia impossível. A única coisa difícil de resolver foi a morte de Sasha, que Ramon havia baleado. Então inventamos uma história sobre dois homens quebrando a parede. Dissemos que Sasha devia estar aliado a eles, porque ele nos atacou para cobrir sua fuga. Nós o culpamos por machucar os outros velhos e dissemos que Ramon o matou em legítima defesa. Quanto a como meu pai havia sido desmontado, não tínhamos visto e não tínhamos ideia. Pensávamos que tínhamos uma história sólida. O detetive de polícia era um homenzinho redondo que olhava tudo através de lentes grossas. Ele olhou para o buraco na parede por um tempo, coçando a cabeça careca, e então começou a rasgar nossa história em pedaços. Por que demoramos 1 hora para chamar a polícia? Como os dois homens quebraram uma sólida parede de gesso, como se estivessem dirigindo uma escavadeira. Então ele perguntou sobre o sinal de ancião na porta da biblioteca. Expliquei que meu pai gostava de magia negra e disse que estava com medo, então desenhei a placa, esperando que funcionasse. Eu esperava que, ao ouvir a menção de magia, ele descartasse minha explicação como boba, mas, para minha surpresa, ele agiu como se acreditasse em mim. Antes ou depois de derrubarem o muro? Ele demandou. Eu congelo. Eu desenhei a placa com o sangue e o cérebro de Sasha. Isso significava que eu desenhei a placa depois que Sasha foi morta. Depois. Ele estudou a porta. Então, por que eles não entraram pela porta? Eu não respondi. Quero dizer, se você desenhou a placa primeiro, e ela protege contra a magia, então faz sentido. Eles não conseguiram passar pela porta, então eles passaram pela parede. Mas se você ainda não tinha desenhado a placa, por que eles não entraram pela porta? Eu não sei, eu disse. Por que você desenhou a placa na porta? Ele perguntou. Eu disse a você, eu disse. Você estava com medo, certo? Mas, você vê, e ele olhou de volta para o buraco na parede, para mim. Eles tinham acabado de atravessar a parede. Certo? Bang, crash, a parede cai, dois homens saem correndo. Você tem medo do que está na sala. Ok, isso faz sentido. Mas me parece que, com um grande buraco na parede, se fosse eu teria medo do que pudesse entrar pelo buraco na parede. Certo? Mas você desenhou a placa na porta. Nossa história estava em frangalhos.
Tenho 3 homens mortos neste apartamento, disse o detetive. Você vai me contar o que realmente aconteceu? Olhei para ele, para seus olhos lacrimejantes, sua careca brilhante e sua humanidade simples, comum e sagrada. Eu poderia sair disso. Eu sabia como. Eu poderia dizer certas palavras impublicáveis, seguidas por detetive. Sou uma adolescente cujo pai foi terrivelmente assassinado. Acredite em mim e deixe-me ir para casa. Eu sabia que não deveria fazer isso, mas sabia o que aconteceria se não o fizesse. Então eu fiz. E aí, galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.